As migrações caracterizam a existência humana desde sempre, sendo visíveis também na atualidade, num mundo globalizado e interdependente. Se viajarmos até à época dos primeiros hominídeos no nosso planeta, damos conta que a primeira migração dos seres humanos decorreu há cerca de 120 mil anos, que é chamado de Out of Africa, quando os primeiros hominídeos deixaram a região berço da humanidade, o continente africano, e se espalharam pela Europa e Ásia em primeiro lugar, e depois pela Oceania e pela América. Os fenícios, povo oriundo do Médio Oriente, foram grandes navegadores e comerciantes. Eles percorreram o mar Mediterrâneo e parte do Oceano Atlântico para efetuarem as suas trocas comerciais. Foram o primeiro povo de que há conhecimento que possuiu a sua própria escrita e o seu próprio alfabeto. Parece que nem sequer os gregos possuíam. Foram eles que os ensinaram e deram a conhecer o seu alfabeto, e depois os gregos adaptaram-no à sua cultura. No território que hoje conhecemos como Portugal, já passaram povos como os celtas, os iberos, os romanos, os vândalos, os suevos, os muçulmanos, já para não falar nos povos vizinhos que constituem hoje a Espanha. Desde aí, o mundo tem assistido a diversas vagas de migrações, umas mais violentas e forçadas, como o transporte de escravos para a América, por exemplo, entre os séculos XVI e XIX, outras mais pacíficas, em busca de melhores condições de vida. Mas Portugal também foi e é um país de imigrantes. Podemos recordar as diversas vagas de imigração ao longo dos séculos e detendo-nos, por exemplo, no século XIX e décadas de 60 e 70 do século XX, quer para o Brasil como para outros países europeus, como a França, Suíça, Luxemburgo e Alemanha, entre os principais países. O ambiente repressivo da ditadura de então motivou, até 1974, muitos portugueses a escolherem sair do país através de fugas clandestinas, ou seja, ilegais, em busca da liberdade, da paz e com a esperança de uma vida melhor. Vez na sua história, Portugal assiste a uma saída massiva de imigrantes, só comparável, se quiser um termo de comparação, à grande corrida ao ouro do Brasil no século XVIII. Voltam as costas aos Estados Unidos e ao Brasil, que embora já independente continuava inscrito no seu património conquistador, e rejeitam o convite para o repovoamento da África colonial que Salazar tanto queria. Eu lembro-me muito bem de ver um anúncio que era assim: agora já se pode ir para as colónias. Estamos já a sentir a azáfama dos últimos momentos. O Angola partirá dentro de instantes, levando o seu contingente de portugueses para as terras portuguesas de Alimar. Justamente encontramos junto à porta, à escada de Portaló do Paquete Angola, e temos aqui uma senhora que é da onde? Durante o Conselho da Covilhã. Do Conselho da Covilhã. E então vai para Angola ou para Moçambique? Vou para Lubito. Vai para o Lubito, vai para Angola. E está muito satisfeita? Estou sim. O que vai fazer para Angola? Vou para o pé do meu marido. O seu marido, há quanto tempo é que o seu marido está em... Vai em 5 anos. Em 5 anos. Então a senhora já está cheia de saudades do seu marido, Já não é? sim. Com certeza. Já viajou alguma vez de barco? Ainda não senhor. Não sabe se enjoa nem se não enjoa. Não sei. Com certeza que não enjoa e que vai fazer uma boa viagem. E então a sua filha que idade tem? Fez ontem 4 anos. Fez 4 anos. Ela vai nos dizer como se chama. Como é que te chamas? Lá podia ter nome marido Lourdes, disse. Bom, ela parece que não está com vontade de dizer, está com o nervosismo natural dos últimos momentos. No momento em que finalmente se abrem as portas das colónias aos trabalhadores portugueses, uma necessidade, por assim dizer, vital na perspectiva do regime, a maior parte dos portugueses não quer saber dos desígnios do Império
e parte rapidamente e em força, não para Angola ou Moçambique, mas para a Europa. Alguns dirigiram-se para a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça. Muitos partiram para a Alemanha. E a grande maioria foi para a França. Foi um êxodo, no sentido bíblico do termo, não é? 1 milhão de portugueses, não é? Em 10 anos instalaram-se em França, não é? Nunca tinha acontecido, não é? Uma vaga deste género, não é? Em tão pouco tempo, não é? Já em tempo de democracia, muitos foram os que, por razões diversas, procuraram novas terras, novos países, para começar de novo. Em Portugal, por exemplo, com a crise sentida no início do século XXI, o número de imigrantes aumentou de forma acentuada. Entre 1960 e 2010, o número de imigrantes portugueses na Europa cresceu 9 vezes, passando de 165 mil para mais de 1 milhão. Entre 2007 e 2013, os valores anuais da imigração cresceram de 80 mil até cerca de 120 mil. Desde 2013, a tendência começou a reverter-se e atualmente estaremos perto das 100 mil saídas anuais do nosso país. Os países mais procurados na atualidade pelos imigrantes portugueses são o Reino Unido, a França, a Suíça, a Alemanha e a Espanha. Na raiz das migrações estão diferentes situações. Algumas pessoas escolhem emigrar para terem uma vida melhor e algumas são forçadas a migrar por causa das guerras ou das alterações climáticas. Alguns fatores como a guerra, as perseguições, a pobreza, a falta de oportunidades e acesso a serviços empurram as pessoas para fora dos seus lugares de origem, da terra onde nasceram e cresceram, dos seus países ou mesmo do seu continente. Outros fatores atraem as pessoas a migrar, como por exemplo a melhor qualidade de vida, o emprego, a segurança, a tolerância religiosa, o acesso a serviços diversos como a educação ou a saúde, ou riscos menores como desastres naturais. Os refugiados, pelo contrário, são empurrados, são forçados para emigrar por causa de conflitos, perseguições ou violência.